Opa, tudo na paz? A gente vai estudar sobre a atividade privativa da advocacia. Bem, sabe-se que existem três diplomas normativos que regem a ética profissional de um advogado. O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Lei 8.906 de 94, tem o Código de Ética e Disciplina, o CEDIN, que é editado pelo Conselho Federal da OAB, e também o Regulamento Geral, que também é editado pelo Conselho Federal da OAB. Etimologicamente, a palavra advogado deriva do latim advocatus, que significa basicamente interceder em favor de. Dito isso, claramente existem princípios que regem a advocacia, dentre os quais a gente pode citar a indispensabilidade. Sim, conforme o artigo 113 da Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da justiça. Ele também possui a inviolabilidade, que é a garantia de que os seus atos e suas manifestações no exercício da profissão sejam de forma resguardados, mas não é um direito absoluto. Tem também a função social, posto que, sendo indispensável a administração da justiça, tem-se nítida função pública. Logo, além de profissão, a advocacia também é considerada um munus público. Tem também a independência, posto que, mesmo prestando um serviço público, não há vinculação com o Estado. E conforme o artigo 1º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, consideram-se atividades privativas da advocacia a postulação em qualquer órgão do judiciário, do Poder Judiciário e também dos juizados especiais. Essa é uma. A segunda, as atividades de consultoria, assessoria e direções jurídicas. Essa é duas. Bem, e a terceira, vistar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Quanto à postulação em juízo, isto é, sobre a capacidade postulatória, cabe destacar que ela pode ser instada em todos os órgãos do Poder Judiciário, aqueles listados no rol do artigo 92 da Constituição Federal. Então vamos lá, temos o Supremo Tribunal Federal, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, temos o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, temos o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, temos os Tribunais Regionais Federais, e os juízes federais, temos os tribunais e juízes do trabalho, temos os juízes tribunais eleitorais, temos os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios. Em regra, a lei impõe a intercessão de advogado em toda a postulação judicial. No entanto, existem exceções, e temos várias. Por exemplo, no Juizado Especial Civil, no âmbito estadual, conforme o artigo 9º da Lei 9.099 de 95, somente é necessária a assistência de advogado às partes quando da postulação nas turmas recursais, ou seja, a segunda instância. No Juizado Especial Civil, no âmbito federal, é a mesma coisa, só que cabe lembrar que aqui, conforme a Lei 10.259 de 2001, tem um valor máximo de interposição no juizado especial federal, que é 60 salários mínimos. Então é muito importante lembrar disso. Também tem o habeas corpus. O próprio artigo 1º do parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia e da Ordem afastou a necessidade de advogado quando da utilização desse remédio constitucional, sendo que qualquer pessoa pode impetrar em favor próprio ou de terceiro. Na Justiça do Trabalho, conforme o artigo 791 da CLT, as partes podem acionar a Justiça do Trabalho sem a necessidade de advogado. Porém, conforme a súmula 425 do TST, esse jus postulandi só vale até os tribunais regionais do trabalho, não alcançando a postulação no TST. Então, até os tribunais regionais do trabalho, até os TRTs, você pode postular sem advogado. Porém, quando for postular no TST, você precisa de um advogado. Também tem a Justiça de Paz.
No julgamento da AD 1127.8, número 8, o STF ele excluiu a possibilidade, né, que estava gravada no artigo 1º e parágrafo 1º do Estatuto da Ordem. Ele excluiu a possibilidade da postulação perante a Justiça de Paz. Então você não precisa mais de advogado para postular perante a Justiça de Paz. Tem também a propositura de ação de alimentos. Nos termos da Lei 5.478, a Lei de Alimentos, o credor pode pessoalmente demandar o devedor sem a necessidade de um advogado. Tem também a revisão criminal. E por ter natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, de acordo com a jurisprudência e a doutrina, a revisão criminal ela pode ser ajuizada independentemente da representação por advogado, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal. Tem também a Lei Maria da Penha. Segundo o artigo 19 da Lei 11.340 de 2006, autoriza-se a própria ofendida a requerer a concessão das medidas protetivas com urgência previstas lá no artigo 22 e 23. Mas temos umas observações também. Bem, em relação aos juizados especiais criminais, tanto federal quanto estadual, no julgamento da AD 3.168, o STF entendeu que a presença do advogado é obrigatória, visto que a defesa técnica é imprescindível em matéria criminal. E também temos outra observação. Em relação às outras ações de índole constitucional, como mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular e o habeas data, precisam da intervenção advocatícia. Em um segundo tipo de atividade jurídica privada, está a possibilidade de prestar assessoria, consultoria e direção jurídica, que eu já havia falado, podendo ser em empresas públicas, paraestatais ou privadas. Ainda assim, há a necessidade dos vistos de advogados em atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Apesar disso, tal obrigação não é imposta às microempresas e empresas de pequeno porte. Por último, os advogados são necessários no acompanhamento de inventário, separações, divórcios, extinção de união estável e uso capião extrajudicial. Há de se destacar, além disso, a advocacia pro bono, considerada como uma prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos. Conforme o artigo 30 do Código de Ética do SED, bem como estabelecido pelo provimento 116 de 2015 do Conselho Federal da OAB, serão destinatários da advocacia pro bono as pessoas naturais, pessoas jurídicas, desde que não tenham fins lucrativos, e que ambas sejam desprovidas de recursos financeiros para o custeio de advogado particular. Nota-se também que a advocacia pro bono não poderá ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem como instrumento de publicidade para captar clientela, consoante o artigo 30, parágrafo 3º do SED. Cabe mencionar que aquele provimento é inaplicável à assistência jurídica pública realizada pela Defensoria Pública, bem como à advocacia dativa. Cabe mencionar também que aquele provimento, que aqueles que realizarem advocacia pro bono estão proibidos de prestar seus serviços na forma remunerada para o antigo beneficiário pelo prazo de 3 anos de quando cessar a prestação gratuita. Resumindo, diante do exposto, nota-se que o advogado que atua no campo privado tem largas oportunidades, sendo que a sua presença é indispensável, tornando sua atividade um munus público, visto que é necessário a administração da justiça. Nada obstante,
Existem exceções no que diz respeito a essa necessidade. É importante que o advogado saiba quais são, para que haja a correta orientação de seu cliente. Muito obrigado.